Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E nós queremos dizer para você que é tão importante fazer parte num grupo de pessoas que propiciam, por exemplo, chegar até você esta situação que você está participando agora. Isso que você está participando, um programa como esse. Para fazer isso, você precisa participar do Clube Amigos da Boa Nova. Boa Nova, o que é Boa Nova? Boa Nova, a palavra evangelho significa boa nova. Boa Nova é uma situação nova que foi trazida para o mundo por Jesus Cristo. E aqui nós temos o Clube Amigos da Boa Nova, que a Boa Nova também é a nossa emissora. Boa Nova, Mundo Maior, Fundação Espírita de Luiz, tudo a mesma coisa. Mas o conjunto de pessoas que são amigas e colaboram com isso chama Clube Amigos da Boa Nova. Para você saber como é que funciona, você liga para 0800 12 18 38. E aí você vai obter todas as informações como é que você pode se filiar a esse clube. É um clube maravilhoso, aí você vai ficar numa boa, na Boa Nova. Nós estamos analisando o e-mail da senhora que pergunta como faço para lidar com o filho do meu marido. Então ela diz que é casada há 10 anos, não teve filhos com o marido, mas isso de vontade própria. Mas desde o começo que ela cuida do filho que o marido tinha antes de se casar. Que o menino veio para a companhia dela, ele tinha 6 anos. Sempre foi um menino problemático, hiperativo, e ela diz sempre atrapalhou muito o meu casamento. E com 11 anos, a rebeldia do menino piorou e que ele ficou com o pai e cria muitos obstáculos. E ela acredita que tendentes a separá-la do marido. Hoje ela tem 16 anos e faz 2 anos que ela não fala com o filho do marido dela, embora vivam na mesma casa. E ela fez isso para não terminar com o casamento. E ela acha que a mãe do menino, que ainda é vivo, é muito ausente. Isso quando se separaram, entregou o filho para o pai tomar conta, né? E ela diz que foi muito apegada ao pai, que o maior sonho dela era ver o pai ainda que fosse por um segundo. Mas ela não se lembra nem da voz dele. Ela queria saber ao menos como era a voz do pai. E agora o destino coloca na vida dela o menino com essa mesma carência. E nós falamos, será que é a mesma carência? Porque ela tem carência do pai. E será que o menino tem carência do pai? Ele tem carência da mãe. E aí nós estávamos falando sobre o complexo de Édipo, que o menino nasce, ele quer afastar a mãe do pai para ele ficar com a mãe. Então ele quer separar os dois. E é sempre uma situação muito difícil quando ocorre a separação dos pais, mais ou menos na proximidade dessa idade. Porque o menino aos 4 anos ele começa a elaborar esse Édipo, ele começa a verificar. Aí tem uma coisa muito interessante, né? É o que se chama de inveja do pênis e complexo de castração. Inveja do pênis, o que acontece com as meninas. Então elas veem que os meninos têm alguma coisa que elas não têm. Então elas se sentem castradas, isso chama complexo de castração. Os meninos veem que eles têm alguma coisa que as meninas não têm. Então ele acha que as meninas tiveram e perderam. E se perderam porque fizeram alguma, aprontaram alguma. E o que aprontaram? O que as meninas teriam aprontado? Teriam aprontado o que ele tem na mente. Afastar mamãe do papai. E papai castigou. Castigou como? Cortando o dito cujo. Então a menina ficou sem. Então o menino tem ansiedade, diz o Freud, né? Os homens têm ansiedade de castração. E as meninas têm complexo de castração. Sentem-se castradas e os homens têm medo de serem castrados. Então, imagine que o menino, quando chega aos 4 anos, ele elabora isso e diz, nada disso, eu não vou ser bobo, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, eu vou me identificar com o papai. Se eu fico como papai, aí quem sabe eu posso ter mamãe, e depois, pela identificação com o pai, ele vai procurar outra mulher, e aí ele acaba se realizando como homem. Acontece uma coisa, imagine se nessa hora que está vendo essa elaboração, acontece uma separação dos pais. O menino acorda no menino, aquela sensação de que ele foi o responsável pela separação, que afinal de contas aquilo que ele sempre imaginou, acabou acontecendo. Papai se separa de mamãe.
Agora, no caso que nos é trazido aqui, o que é que acontece? A mãe não ficou com o filho não ficou com a mãe, fica com o pai. E entra outra mulher no lugar da mãe. Então é claro que tem um confronto aí. E essa mãe, essa amiga que manda esse e-mail, se ela tivesse feito uma terapia, uma análise, teria ajudado muito ela a lidar com essa criança. Só que agora o menino está com 16 anos. E há 2 anos eles não se falam. Então é como se o menino estivesse ali com o pai, ele elabora. Isso aqui é uma hipótese, né, que nós estamos levantando. Ele elabora uma culpa de ter afastado a mãe do pai. Mas, de qualquer forma, ele fica com o pai, como se não existisse outra mulher na casa. Então ele não fala. Então fica uma situação que não é boa para nenhum dos 4. Não é boa para a mãe do menino, que negligenciou isso. Não é boa para o pai, que entra na do filho e faz de conta que não existe outra mulher. O pai podia dizer, olha, ela é minha mulher. Quero isso. Estaria ajudando o filho. Não é boa para a missivista, para a autora do e-mail, porque ela faz de conta que o filho não existe. Então, ela, o filho, e não é boa para o filho, porque ele faz de conta também que não há uma outra mulher. Então fica uma situação que é bastante delicada para todos os 3 que estão na casa, e remotamente para a mãe que está distante. Então, precisaria levar isto em consideração e provavelmente, o quanto antes, buscar uma terapia específica, especializada, de alguém que fosse capaz de levar todo esse conhecimento e ajudar a resolver esse problema para que pudesse aproveitar. Sem levar em consideração os outros aspectos, são os aspectos espirituais. A troco de que esse menino foi gerado por uma mulher e vai ficar na companhia de outra mulher, né? Ele tem que ser cuidado por outra mulher. Então, o pai precisaria levar a este filho o reconhecimento, a necessidade dele ter gratidão por alguém que cuidou dele. Se ele já tem 16 anos, ele já tem uma noção, então já pode ser um objeto de questionamentos e de levar para ele uma noção de espiritualidade, de que não é à toa que alguém nasce filho de alguém, que nasce numa família, que fica perto de alguma pessoa e que não há essa de jogar quem quer que seja fora. A troco de que ele veio ficar perto desta mulher que escreveu o e-mail? Muitas vezes, essas situações acontecem também, e nós já recebemos muito dessas situações, não só por e-mail, mas também em consultório, quando são crianças adotadas. E isto mesmo em tenra idade, já acontece situações dessa natureza. Por que tem que nascer de um ventre e vir ser assistido por outras mãos? Tem uma razão de ser. E é muito bonito quando nós entramos nesses meandros e somos capazes de compreender isto e passar estas imagens para a pessoa que está vivendo. Ah, mas é tão difícil? Sim, é difícil, porque tudo é muito devagar. Afinal de contas, nós já vivemos centenas, milhares de encarnações. E em cada encarnação vai havendo como que uma sedimentação. É como se fosse um pozinho que vai sendo colocado, um pouco aqui, um pouco noutra encarnação. De repente forma-se um terreno magnífico no qual é capaz de medrar uma árvore frondosa, advinda de uma semente que foi lançada. Mas como está na parábola do semeador, são muitos os terrenos em que a semente cai. E o semeador não faz prospecção de solos, ele sai semeando. Por quê? Porque a semente também é um adubo. Então, à medida que você vai semeando, semeia hoje, semeia depois, vai semeando, de repente acontece um haha. Haha é, então era isso. Ou senão, nossa, era assim. Ou senão o tal do insight, então foi isso aí, tá? Nós precisamos levar tudo isso em consideração e agirmos com o quê? O que é que o Evangelho nos pede? Acima de tudo, amor. Então, minha querida, o que você pode fazer é amar este Espírito. Não consegue falar com ele? Fale espiritualmente.
Nós estamos aqui pedindo a Deus, estou pedindo orações para todo mundo agora. Reze para que eu tenha tempo de colocar no site adãononato.com.br, na fabricadomanhã.ning.com, a receitinha de como é que você fala com quem não quer ouvir. Como é que você fala com uma criança, o espírito de uma criança, com o espírito de alguém ausente, com o espírito de alguém que está em coma, com o espírito do inimigo. Como é que você usa a sua mente? Como é que você opera num outro plano que não o físico, em que você fala e o outro ouve, você escreve e o outro lê, não o visual, em que você faz sinais e o outro vê, mas no plano mental, no plano superior, em que você fala diretamente com o espírito. E as condições que você precisa. O desprendimento, como é que você tem que falar só aquilo que é eterno, cósmico, espiritual, não pode falar nada de egoísmo, eu quero que você faça isso, não. Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer de nós isto, aquilo, outro. Então estou pedindo reza para que eu tenha tempo de escrever isso e disponibilizar para todo mundo. Ou se não, de gravar um CD a respeito disso, aí todo mundo vai ter acesso e vai ver como é que fala, como é que você conversa com os outros espíritos que não querem ouvir nada a respeito. Então, o que você vai estar fazendo? Vai estar colocando aquela poeirinha, mas numa dimensão muito mais profunda e mais elevada. Então você pode estar criando adubo para que o outro, de repente, faça surgir na sua vida uma árvore frondosa da realização espiritual, da felicidade e do amor. Vamos ver o próximo e-mail agora, o que é que nos traz. O e-mail trata daquilo que é tão comum, né? Hoje em dia. Hoje em dia nós recebemos e-mails um atrás do outro, mas que fala sempre de relacionamentos, né? Então, esse e-mail vai dizer: não estou feliz no meu casamento. Como isso é comum, né? Não estou feliz no casamento. Por quê? Eu não estou feliz no casamento. Normalmente acontece o seguinte: você casa para ser feliz, quero estar feliz no casamento. Aí eu não consigo me separar. O que eu faço? Ora, quando nós nos casamos, que felicidade. A felicidade advém de quê? É como se fosse uma escadinha, né? E que nós temos que fazer um aprendizado e que vem em forma de escada. Então, qual é a felicidade que eu quero ter? Eu quero ter a felicidade de estar com ela. Ela é bonita, ela tem um corpo maravilhoso, ela me olha com carinho, eu gosto de tocá-la. Então, eu estou no terreno físico e tem uma atração física muito grande. Aí eu acabo ficando junto. Aí eu venho o desafio, porque aparece a incapacidade dela dar alguma coisa além do físico. E a minha incapacidade também de fazer a mesma coisa. E eu tenho que desenvolver o quê? Afeto. Então o meu coração tem que entrar em pauta, tem que entrar em cena. Eu tenho que desenvolver afeto. E muitas vezes eu posso ter dificuldade. Mas, por causa do empenho, né, muitas vezes eu falo em separação. Mas de repente aparece alguma coisa que é como se fosse um hífen, um traço de união. Vem um filho. Aí eu paro de pensar nela ou nele, né, e ambos vamos pensar no filho. Então aquilo que era do coração já transcende. E a necessidade de tocar fica pequena, vai diminuindo porque eu tenho outra coisa que tocar agora, que dar carinho na minha esfera física. Mas só que essa outra coisa me faz dar afeto na região do coração e me faz pensar. Então veja, aquilo que começou no terreno físico agora está no afetivo, está no racional, no intelectual. E isso muitas vezes me leva a fazer buscas, pesquisas para resolver problemas, resolver desafios. Então eu começo a entrar numa pesquisa e numa busca que me leva à espiritualidade. Então veja, aquela união que começou no terreno físico vai transcender para chegar a uma situação espiritual. O que é que de bonito há? Há a transcendência que quando você
fica junto tanto tempo, muito tempo, você acaba de alguma maneira como se identificando com o outro. E quando você se identifica com o outro, você muitas vezes fica 50 anos junto, fica até quase que com a mesma cara do outro. Então, você vai crescendo neste amor, até que você transcende. Agora você já ama, não o físico do outro, mas toda a personalidade. O outro já é na sua vida como que um perfume. E você já é capaz de até ficar longe. E é muito bom estar perto. E se o outro se vai, fica como que uma memória dele. E você fica com uma saudade. Aí já não é a sua casa, nem o seu espaço que está preenchido pelo outro. É o seu universo inteiro. E você fica feliz com isto, porque você construiu uma vida. Só que a nossa missivista está perguntando como é que ela faz para ficar junto com a pessoa que ela escolheu e com quem está tendo dificuldade. Nós não vamos ter tempo de falar tudo isso, vamos deixar esse e-mail para um outro programa em que nós vamos falar a respeito dessa situação. Porque esta é uma coisa muito bonita, que é o relacionamento entre as pessoas. Entretanto, como nós tratamos disso com dificuldade, não é? Este é o grande desafio. Você ficar com uma pessoa para aprender a ficar com todas as pessoas. Porque, afinal de contas, todos nós somos irmãos e nós temos que aprender a nos amar. Ama o próximo como a si mesmo. Mas como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Eu tenho que aprender com um. E esse um, muitas vezes, é o parceiro conjugal. O parceiro conjugal me leva a amar o próximo como a mim mesmo, depois amar um filho, amar um genro, uma nora, uma sogra, um sogro, um cunhado, e estender esse amor. Isso nós vamos falar no próximo programa, porque neste nós já chegamos ao final e agora nós desejamos paz e luz no coração de todos os nossos queridos amigos, pedindo que nos ajude o Pai Celestial para que nos encontremos na próxima semana. Até lá.